Meu nome é Emanuel Martins, eu sou professor de Ciências do 8º ano e nós vamos ver na aula de hoje circuitos elétricos simples e paralelo. Então, para começar a nossa aula, eu vou abordar um pouco sobre o que é energia. Energia, de uma forma simples, podemos dizer que é aquilo que é gasto em uma ação. A energia é relacionada ao movimento, à geração de luz, calor, ao som, à manutenção da vida. Então, nós vemos aí na nossa primeira imagem, certo? Um jovem se exercitando, né? Na quadra, ele dá vários saltos e durante esse movimento que ele está fazendo aí, ele está gastando energia, certo? No outro momento, na outra figura, você vê aí o Brasil, né, jogando um jogo, time de futebol. Então, gasta-se muita energia para poder se praticar esporte. Geralmente, quem pratica esporte precisa ter uma boa alimentação, porque vai gastar muita energia. Seja balé, seja hipismo, seja futebol, queimado. O nosso corpo, todo movimento que a gente fizer, vai se gastar energia. Quais são as fontes de energia? Essas fontes, quanto à sua origem, elas podem ser renováveis ou não renováveis. Então, principais fontes de energia. Aí nós vemos aí as principais fontes de energia na imagem que utilizamos em nosso país. Nós temos ali a energia hidrelétrica, representada pela primeira figura, junto ali, né, a água. Nós temos abaixo dela a energia que está começando a ser explorada também, que é a energia solar. Você vê ali que tem uma estrutura de metal sobre o teto da casa, o telhado, né, da casa. Ao lado nós temos os moinhos de vento, a energia eólica, né, a energia dos ventos, que também está sendo muito utilizada no nosso país. E uma que pouco é utilizada, que é a energia nuclear, certo? É pouco utilizada no nosso país. Então, quais são as principais fontes de energia renováveis? São exemplos desse tipo de fonte energética: a força dos ventos, energia eólica, e da água, energia hidráulica ou hídrica. O calor do sol, energia solar, e a biomassa, energia obtida de minerais de origem vegetal, como a cana-de-açúcar. Então, nós temos essas 4 fontes aí de energia. Então, você vê aí, na primeira foto, a cana-de-açúcar, né, que é utilizada como energia de biomassa, né, na produção, né, de óleos e tal. E ao lado dela, você vê outra fonte de energia, que é a energia solar, e a energia eólica e a energia hidrelétrica, né, representada pela torre que está acima. Então, as 3 aí estão representadas. Então, outra fonte de energia renovável são as ondas do mar. Então, você vê aí a energia das marés, né, a onda vai e volta. As marés, as ondas e as correntes marítimas, certo? As 3 podem ser utilizadas como fonte de energia. Então, nós vemos aí, né, essa estrutura metálica amarela na foto, captando a energia das ondas do mar, certo? Elas captam essa energia e armazenam, e depois é utilizada. Então, principais fontes de energia renováveis. Vamos ver agora o ciclo da biomassa. Então, a planta, certo? Ela é transformada em madeira, depois ela é utilizada, transformada em combustível, depois sofre a ação do calor, né? E termina criando um ciclo. Você vê aí na figura, né? Ela criando um ciclo. A partir do momento que é queimada, entre combustão, produz CO2. CO2 é sintetizado através da fotossíntese, né? Com a presença de luz solar, e volta a ser biomassa novamente. Agora vamos ver as principais fontes de energia não renováveis. Então, combustíveis fósseis, como o carvão mineral, o gás natural e o petróleo, são fontes de energia não renováveis, certo? Então, vamos lá. Você vê aí na figura, na imagem, a plataforma de petróleo. Você sabe que o petróleo ele é extraído do fundo do mar, certo? Ele é extraído, vai para essa estação aí, e depois é tratado e conduzido, né? Transportado. Também nós temos outra fonte de energia, que é o gás natural. Esse gás de cozinha que você utiliza para fazer as comidas em casa, gás natural. Também temos uma outra fonte de energia aí, que foi muito usada anteriormente, nos séculos anteriores, né? Aí o carvão mineral, né?
no transporte de trens, locomotivas, foi muito usado e ainda é usado hoje, certo? E nós temos outra energia aí que é a nuclear. Nós temos aí a energia nuclear, que essa energia aí é proveniente dos átomos, né? Que são tratados aí nessa estação de nuclear e através dessa ação eles conseguem extrair e armazenar energia para depois utilizar. Então, nós temos vários tipos de energia. Quais são os principais tipos de energia? Energia cinética, energia elétrica, energia luminosa, energia térmica, nuclear, biomassa e potencial gravitacional. A energia, ela pode ser transformada, certo? A energia, ela se transforma em vários outros tipos de energia, como, por exemplo, a energia se transforma em energia sonora, em energia térmica, em energia cinética, em energia luminosa. Então, nós vemos aí, na nossa imagem, né, uma montanha-russa, a energia se transformando. Nós vemos também aí uma televisão, nós vemos lâmpadas, né? Lâmpada halogênia, aquela que era amarela, uma transparente, aí depois foi substituída por essas outras duas aí, a de LED, né? Nós vemos também um ferro de passar roupas, a energia vai se transformar agora em energia térmica, energia fonte de calor. O ferro vai pegar a energia elétrica e transformar em energia térmica. Do mesmo jeito que a TV vai pegar a energia, ou televisão, vai pegar a energia elétrica e vai transformar em energia sonora, certo, e luminosa, né? Nós vemos aí o liquidificador que vai transformar a energia, né, em energia cinética, a força para poder triturar as coisas. E nós vemos aí aquele radinho que vocês gostam de ouvir, né, as músicas, que vai transformar a energia elétrica agora em energia o quê? Sonora. E essa energia vai ser utilizada por vocês, né? Vocês têm muita energia e precisam, né, brincar e tal, aí utiliza-se essa energia aí com música, né? Dá para até se trabalhar com música em sala de aula e tal. Então, nós temos também outro tipo de energia, que é a energia potencial gravitacional. Então, tem aí na figura um prédio, onde alguém arremessa, né, da janela, estava brincando em casa com os primos e arremessa uma bola. Essa bola aí, quando ela desce do prédio, em direção à rua, nós temos aí outro tipo de energia, que é a energia potencial gravitacional. A força da gravidade vai agir sobre essa bola. Ao lado dela, do prédio, nós temos aí outra figura, que é a do carro de corrida. Carro, né, bem bonitinho. Então, aí, essa energia do carro que está sendo utilizada durante a queima do combustível, né, é a energia cinética. Ela está dando velocidade ao carro. O carro está conseguindo se deslocar em alta velocidade devido à energia cinética. Vamos ver agora um pouco sobre eletricidade e magnetismo. Então, a eletricidade é um ramo da física que estuda as cargas elétricas em repouso ou movimento. Se o corpo está em repouso, vai ter a eletricidade, vai analisar. E se está em movimento também. Aí nós temos na figura aí, né, dos fios condutores e a gente vê, né, a energia passando entre eles. Já o magnetismo é propriedade de atração e repulsão de determinados metais e ímãs, que apresentam um polo positivo e o outro negativo. A gente vê aí na imagem, na figura, o ímã dividido no meio, né, pintado de um lado azul e pintado do outro lado vermelho, que é para indicar que tem dois polos, né, um positivo e um negativo. Mas existem também outros fenômenos, como, por exemplo, os raios, né? A tempestade, raios elétricos, ou como a aurora boreal. Então, vamos lá. Você vê aí na figura raios elétricos, né? A chuva de raios, a nuvem roxa e os raios se dispersando. No caso aí, nós temos um fenômeno elétrico. Já na imagem que temos ao lado, nós temos um fenômeno que é magnético. Isso ocorre nos polos da Terra, certo? Durante o período que ondas, né, que vêm do espaço e se encontram com as ondas energéticas dos polos, que são magnéticos. Então, quando isso se encontra junto com a atmosfera, os gases que estão presentes na atmosfera vão entrar em combustão. E você vai ter aí agora um show de luzes, que é justamente proporcionado por esses gases que vão ser queimados, né? Aí você vê roxo, verde, laranja e mais raro azul,
certo? Então, essa aurora boreal é justamente quando ocorre isso aí nos polos, esse fenômeno magnético da energia junto com os polos da Terra. Então, vamos ver agora o que é corrente elétrica. É o movimento ordenado de cargas elétricas, ou seja, partículas eletrizadas chamadas de elétron, dentro de um sistema condutor. Comparo ao movimento da água na mangueira. Quando a gente abre a torneira, a água se desloca pela mangueira, certo? E uma força vai empurrando a água. Então, no sistema condutor, nos fios, os elétrons deslocam-se de forma ordenada, certo? Condutores e isolantes. São materiais que permitem as passagens dos elétrons, ou seja, da corrente elétrica. No caso, o condutor. O isolante, ele não permite a passagem. Então, você vê aí na nossa imagem os bons condutores, que são os metais, o ouro, o cobre, o alumínio, o estanho. Aí na imagem aí, a gente tem aqueles fios que utiliza na fiação de casa, na fiação da rua. Aí você vê aí os fios de 4 cores e dentro os fios de cobre. Maus condutores de energia elétrica, que são os isolantes. A borracha, a madeira, o vidro, o plástico e a cerâmica. Aí você vê aí na imagem uma fita de isolante elétrico, né? E que ela é feita no material sintético da borracha. Por isso que a gente utiliza ele para envolver os fios, porque vai isolar e de forma que ninguém vai chegar a levar choque, certo? Então, intensidade. No Sistema Internacional de Unidades, a intensidade da corrente elétrica ela é medida em ampere, certo? Então, quando a corrente é grande, há um grande fluxo de elétrons nela. Quando a corrente é pequena, há pouco fluxo. Aí você vê aí na imagem, em vermelho, um grande fluxo, né, de partículas, enquanto que na da direita você vê um menor fluxo, em azul. Tipos de condutores. Sólidos, caracterizado pelo movimento dos elétrons livres. Os líquidos é o movimento das cargas positivas e negativas. E os gasosos, o movimento dos cátions e dos ânions. Aí você vê aí um composto iônico, né, em que na água vai estar presente na imagem aí uma solução de cloreto de sódio, em que os íons, que é o cloro e o sódio, vão adquirir cargas diferentes. O sódio, né, um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. No caso, o sódio ele fica positivo e o cloro ele fica negativo, certo? Ao lado dele, você vê um sistema simples de energia em que tem um ânodo e um cátion. Um vai ser positivo e o outro vai ser o negativo. E está criado aí o meu sistema condutor, né, de elétrons e energia. Então, nós temos essa energia e utilizamos em aparelhos no nosso dia a dia. Aparelhos domésticos. Por exemplo, nós temos aí na imagem os aparelhos elétricos. Nós temos o barbeador elétrico, nós temos o secador de cabelo, que as meninas gostam muito. Nós temos aí também o chuveiro, né, para ter a ducha, né, pode botar água morna, água fria, água quente. E temos também o micro-ondas, que é uma tecnologia que é muito usada, né? Às vezes a gente está com pressa, quer comer, bota a comida lá no micro-ondas e esquenta, né? Aí vai se transformar em energia, vai se transformar em ondas de calor. Mas todos esses equipamentos, eles têm uma resistência. Então, resistência é a medida da dificuldade que um material oferece à passagem da corrente. Assim, quanto maior o valor da resistência elétrica, maior a dificuldade que a corrente elétrica encontrará para percorrer o condutor. Ou seja, o condutor, todo ele, vai ter uma resistência. Então, quanto mais forte, certo, for ele, maior vai ser a resistência. Circuito elétrico é um conjunto de componentes pelos quais passa a corrente elétrica. Gerador, condutor, resistor, interruptor-chave, certo? Esses fazem parte de um circuito elétrico. Então, quando a gente fala em eletricidade, a gente fala em como é que eu vou utilizar essa eletricidade. Então, é necessário que se crie um circuito. Ele é quem vai determinar segurança ou não. Por exemplo, nós temos em casa o contador. O contador, ele é que faz o papel do circuito. Ele vai dizer a voltagem, a energia que deve entrar na casa da gente. E ele tem uma chave justamente para isso. Para se superaquecer, se ocorrer algum problema, algum apagão, ele dispara automaticamente para quê?
para impedir que venha uma sobrecarga elétrica na sua residência e queime os seus móveis e utensílios, no caso geladeira, televisor, rádio, né? Ele dispara e desliga, é o normal, certo? Esse interruptor chave, né? Ele desligar. E em algumas residências, as pessoas também têm o gerador, que também ele gera energia e quando apaga aí vai para o gerador. Em hospitais também temos geradores para que os doentes, pacientes, a equipe médica não fiquem, né, na mão. Aí o gerador, ele guarda energia, armazena e vai gerar, né, para substituir aquela que desligou, né, no caso um apagão, alguma coisa. A luz volta a acender, né, para que a equipe não fique na mão. Então nós temos agora um circuito aí na imagem, um circuito elétrico simples, onde eu tenho uma pilha, uma lâmpada acesa e uma chave fechada, certo? Aí você vê a lâmpadazinha, de um lado dela tem um sinal de positivo, do outro lado tem um sinal de negativo. E você vê a lâmpada acesa, porque a chave está fechada. Quando eu desligo a chave, tiro, aí a lâmpada se apaga, ela fica apagada. Certo? Nós temos também outros tipos de circuito, como por exemplo, agora vocês vão observar na imagem, o circuito em série. Por que eu digo que esse circuito está em série? Porque eu tenho uma fonte de energia representada pela bateria, certo? E tenho 3 lâmpadas, elas estão uma após outra. Quando eu tenho um circuito que eu tenho uma fonte de energia e eu tenho outras lâmpadas, né, ou dispositivos ao longo dele, e está como se fosse um após o outro, eu tenho um circuito em série. Então nós podemos observar agora, no nosso próximo slide, um circuito em paralelo. Um circuito em paralelo, diferentemente do em série, eu não vou colocar certas lâmpadas na sequência uma após a outra, não. Eu vou intercalar com a fonte de energia. Por exemplo, na figura aí, eu tenho a fonte, né, que é a pilha, e eu tenho 3 lâmpadas. O que será que poderá ocorrer se eu retirar a lâmpada do meio? Será que as outras 2 vão continuar acesas? É a pergunta que eu faço a vocês. Não, vão sim. Elas vão continuar acesas. Por quê? Porque o circuito ele está em paralelo e uma não vai depender da outra para poder acender. Porque a bateria, a energia que está indo por ela, ela se comunica com as 3. Porém, se eu tirar a do meio, as outras 2 continuam acesas. Ô professor, e se eu tirar a das 2 extremidades, ou a primeira ou a terceira, vai continuar acesa do meio? Vai sim, porque está em paralelo, está tudo interligado. Já no em série não, certo? Se eu remover aí vai apagar. Então a gente compara os 2 sistemas aí, certo? E vamos agora por um experimento prático, em que eu vou demonstrar a vocês como é que a gente faz, né, elabora um circuito simples. Bem, pessoal, vamos lá. Aqui está o nosso circuito elétrico. Então vejam, os componentes do nosso circuito. Uma bateria de 1,5 volts, certo? 2 baterias. Nós temos o positivo e o negativo da bateria. Ela está ligada num circuito simples, certo? E nós temos uma lâmpada de 2,5 volts, 2 volts. Então aqui, já que já está ligada, né, eu só fiz pintar essa tábua, a gente pega aqui, ó, o negativo, o positivo. Notem que o fio vermelho está ligado nesse arame que está em volta de todo o experimento, né? Faz parte do experimento, né? Esse arame de 1 milímetro, certo? De espessura. Eu utilizei alguns pregos para fixar na tábua. Não dá choque, não tem risco de choque aqui. E aqui você pega o outro fio, que é o negativo, e só faz encostar no final da lâmpada, fazendo com que a energia que está na bateria passe por todo o sistema e produza em forma de luz. Tá vendo a energia? No filamento da lâmpada, a luzinha. Isso é um experimento prático, pessoal, que vocês podem fazer em casa, né? Depois, com o auxílio, né, do papai ou de alguém da família, para poder, né, organizar melhor para você. Tá vendo? Bom, pessoal, vocês viram o experimento, viram como é fácil fazer um circuito simples, né? Cuidado, se for manusear, peça ajuda do pai, da mãe e tal. Foi muito bom estar com vocês e até a próxima vez.